Olá empresário, olá futuro empreendedor, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje eu gostaria de falar sobre um assunto que eu vivenciei ontem. Ontem eu participei de um jantar aí que estavam lá pessoas que gostariam de abrir empresas, ficavam me fazendo diversas perguntas. Estavam lá também empresários, né, pessoas que já possuem seus negócios há alguns acabaram de abrir, outros já têm negócios há muitos anos, enfim. E aí eu notei uma coisa muito interessante, né? Existem coisas que as pessoas, principalmente aquelas que nunca passaram por algo, possuem na cabeça, né? Tem lá e lembram e falam, enfim, se expressam aí diante até de outras pessoas, diante de grupos, que não são verdades, né? São muitas vezes até mentiras e que fazem com que, essas mentiras fazem com que tudo que a pessoa vai fazer acaba virando mito, atrapalhando, deixando com que ela fique com dúvida, fazendo com que ela procrastine cada vez mais, porque ela acredita em algo que efetivamente não existe. Foi por isso que eu resolvi fazer esse videocast aqui. Eu gostaria de falar para vocês as 15 maiores mentiras que eu acredito que a gente ouve por aí, pode ser que obviamente tenham outras, né? Mas as 15 maiores que eu acredito que possam influenciar muita gente a acreditar sobre o tema gestão, sobre o guarda-chuva de gestão. Então vamos lá. A primeira delas que eu anotei aqui é: todo negócio precisa de um plano de negócio tradicional. Essa é uma mentira. O plano de negócio, como o Brasil é um país que não tem muita cultura voltada para o empreendedorismo, não se tem uma cadeira, né, uma matéria de empreendedorismo nas escolas, nas universidades, ninguém estuda para ser empresário. Se você tem um pai, um tio, alguém da família que virou empresário por algum motivo, e aí você tem a oportunidade de conhecer essa pessoa e trabalhar nessa empresa, você vai aprender na prática, mas as pessoas estudam muito pouco, leem muito pouco. E aí se fez no passado necessário desenvolver, né, um material que tivesse ali como se fosse uma cartilha para que as pessoas, principalmente as leigas, pudessem seguir. Só que aquele plano de negócio antigo que muitas empresas ainda usam, ou muitas pessoas ainda usam para abrir aí, né, um plano de negócio, não funciona mais, né? Infelizmente, aquela cartilha que você descrevia todos os detalhes. Primeiro, um plano de negócio é longo demais. Um plano de negócio, além de demorado, vai fazer você descrever coisas que talvez você nem vai passar, porque vai fazer você ficar pensando em algo que não necessariamente é a sua realidade ou vai ser a realidade da sua empresa no futuro. E tem muitas coisas que você não vai precisar. Eu recomendo sempre para os meus clientes aqui que me procuram, principalmente aqueles que estão abrindo novos negócios, obviamente para quem já tem uma empresa também, é fazer um planejamento estratégico. Planejamento estratégico, no jeito que eu faço, tem 6 temas, né? Quem não conhece o meu curso de planejamento estratégico pode clicar, vou deixar o link aqui abaixo, www.evandrobarros.com.br/cursos, tá lá, curso de planejamento estratégico para você conhecer. Ele tem 6 temas que são práticos, né? Por quê? Porque mesmo para quem está abrindo um negócio, você vai precisar desse planejamento estratégico para abrir. E se você já tem, você vai precisar desse planejamento de negócio, esse plano, né, que a gente chama de planejamento estratégico, para fazer as revisões trimestrais, semestrais, anuais, pelo menos 2 vezes no ano, que é o que eu faço para mim, indico que os meus clientes façam. 2 vezes no ano já está mais do que suficiente. Tem gente que às vezes faz mais, com mais frequência, não tem problema nenhum, mas pelo menos a cada 6 meses é ideal que você faça essa revisão. Então, como é que eu vou fazer a revisão depois e utilizar uma coisa para sempre, né? Que é o planejamento estratégico, se eu não fizer da mesma forma pensando em abrir? Então, faça um planejamento estratégico e não acredite que plano de negócio naquele modelo antigo, descritivo, longo, que você, né, começa a descrever um monte de coisas, às vezes você não tem, né, um monte de dados aí e depois ele vai ficar na gaveta. Planejamento estratégico não. É prático, objetivo, tem ferramentas, tem planilhas, tem tudo que você precisa para abrir o seu negócio da maneira certa e depois você vai atualizá-lo a cada 3, 6 meses e pelo menos 2 vezes no ano, tá ok? A segunda mentira é que o cliente sempre tem razão. Obviamente que todo negócio, né, toda empresa é centrada no cliente. Tudo aquilo que a gente faz é para o cliente. Mas nem sempre o cliente tem razão. Por quê? Porque muitas vezes, principalmente se o cliente não entende ou está num momento de compra que não é o melhor para ele, ou se ele não entende daquilo que você faz, eu passo por isso quase sempre, né? Tem muita gente que me procura que nem sabe o que eu faço, nem sabe quais são os resultados que o meu serviço
de mentoria consultiva pode agregar. E às vezes eles me fazem perguntas ou me fazem pedidos, né, para que eu atue com eles nas empresas deles, focados no que somente no que está doendo agora, que não faz sentido para eles, porque eles não conhecem a melhor sequência, a melhor metodologia. É a mesma coisa que você for no médico e querer se autorreceitar na frente do médico. Eu já estou tomando esse remédio aqui porque eu acho que é isso. Foi o médico que estudou, foi o médico que se envolveu, né, em experiências práticas, porque todo paciente é uma nova experiência, entre aspas, para um médico. E aí, focado nisso, né, pensando nisso, é que o médico vai te dar, vai fazer vários exames, em cima dos exames ele vai te receitar um tratamento, um comprimido, com cirurgia, seja lá o que você tiver que passar. Meu serviço é a mesma coisa, né? Eu faço uma reunião de diagnóstico para entender qual o estado atual da pessoa, ou da empresa, ou da futura empresa, independente se for uma pessoa que queira abrir um negócio, ou se for uma pessoa que já tem um negócio. E aí, diante disso, é que eu posso, primeiro, dar um diagnóstico mais focado, mais detalhado. E segundo, dar uma receita de um tratamento, que é a minha proposta. Minha proposta nada mais é do que uma receita, pelo menos de uma fase, né, que vai ter módulos, que a gente vai passar por algumas coisas, ou seja, um tratamento empresarial, né, tanto para o empresário quanto para a empresa dele, para ele passar por esse tratamento e ter a cura ou atingir alguns dos objetivos. Então tome muito cuidado, né? O cliente, é lógico que ele pode e deve te dar vários inputs para aquilo que ele está falando do seu produto, do seu serviço. Mas tome muito cuidado com o tipo de análise que você vai fazer, até porque pesquisas que a gente faz com os nossos clientes, nem sempre a gente está trazendo a opinião para aquilo que efetivamente vai agregar valor. E tem que avaliar também quantas opiniões a respeito de alguma coisa você colheu. Se todo cliente que você pergunta a respeito de algo, todo, 100%, te disser a mesma coisa, aí você tem que tomar cuidado, tem que ter uma atenção maior. Mas se foram algumas sugestões, logicamente que você tem que prestar atenção, mas não quer dizer que você tem que mudar tudo por causa de poucas opiniões. Então, tome muito cuidado com a opinião do cliente. Ele precisa entender do que você faz, entender da metodologia, da sequência, do teu produto como um todo, para poder opinar, porque senão não vale a pena. E muitas vezes, o que acontece muito principalmente com quem produz produto, né? Eu tenho cliente que tem lojas de semijoias, padarias, confeitarias, enfim, pessoas que produzem o seu próprio produto. O cliente, por mais que ele queira algo, né, um bolo, alguma coisa assim, ou uma semijoia, ele não sabe o processo produtivo que se leva para se fazer, né, se chegar naquele produto final. E não conhecendo isso, às vezes ele vai querer uma coisa que nem é possível de ser feita. E até você explicar, né, que parafuso não é porca, a coisa complica. Então tome muito cuidado. Terceira mentira: líderes nascem, mas não são feitos. É complicado falar disso porque a liderança, né, a gente aprende com o tempo. Gestão, a gente aprende muito mais rápido do que liderança. Por quê? Porque gestão tem a ver com números, tem a ver com processo, tem a ver com método. É muito mais fácil você se tornar um gestor mais rápido, muito mais rápido, do que se tornar um líder mais rápido. Por quê? O líder, algumas características, algumas competências de algumas pessoas são natas. Agora, outras você tem condição de aprender sim. Eu sou a história viva disso e posso dar o meu próprio exemplo. Eu nunca gostei, no passado, né, quando a minha empresa começou a crescer, eu tinha muita dificuldade de delegar, tinha muita dificuldade de fazer minha empresa crescer, porque lidar com pessoas, né, e como eu era um expert naquilo, eu sempre achava que eu fazendo estava tudo bom. Quando eu comecei a aprender sobre liderança, fiz cursos, fui fazer uma mentoria específica, procurei apoio externo para poder trazer novas dinâmicas para a minha empresa, eu percebi que quanto mais eu aprendi a liderar, era a chance que eu tinha de motivar mais, de puxar mais, de dar mais cenoura, de acompanhar mais, de dar feedbacks. Ou seja, tem muitas ferramentas que a gente consegue aprender de apoio para nos ajudar a nos tornar bons líderes, assim como bons gestores. Então, você consegue sim, com o passar do tempo, se tornar um bom líder se você exercitar na prática, tiver experiência, né? Ou seja, não adianta, e a experiência não nasce de livro, de só ler, não, precisa fazer. A mesma coisa que gestão. Não adianta você ler um livro, aprender um método que está ali teoricamente na sua cabeça.
Não, você precisa colocar o quadro na parede, fazer a planilha, implementar as coisas para que tudo aquilo que você adquiriu da prática possa dar o resultado que você deseja. Senão, o resultado não sai. Então, você precisa entender que líderes não nascem sempre. Alguns nascem sim, está na veia, outros podem ser treinados e isso é possível. Mentira número 4. Mais horas de trabalho significam mais produtividade. É uma enorme, uma gigantesca mentira. Hoje eu trabalho bem menos, ganho bem mais e tenho uma produtividade muito mais alta. O que a gente precisa entender é como é que estão os nossos processos. Por quê? Processo tem sequência. Sequência tem atividade. Atividade tem tarefas. Coisas práticas que você vai sistematizar e muitas vezes até automatizar para te dar a produtividade que você deseja. E tudo isso você tem que encaixar numa rotina mais otimizada. Por isso que muita gente perde tempo, né, ficando na operação da empresa o tempo inteiro. Por quê? Porque ela não tem processo padronizado. Porque ela não tem, e processo não é tudo, já expliquei isso aqui no canal várias vezes, né? A gente tem que entender quais são os processos que eu quero ter, quais são as etapas que cada processo tem e quais são as principais atividades que eu, como gestor, preciso focar. E que as pessoas que são os colaboradores também precisam focar. E colocar isso nas rotinas, na rotina individual, né, das pessoas, da minha também, como gestor, e às vezes faço alguma atividade operacional, mas na rotina do time também, porque tem coisa que não cabe. Tem coisa que eu dependo do outro, o outro depende de mim. Então, é muito importante a gente saber trabalhar o volume de horas adequado e conseguir ter uma maior produtividade, adequando processos à nossa rotina de uma forma sistematizada e muitas vezes automatizada. Vou repetir, é muito importante você ter processos mapeados, padronizados, tudo certinho na sua empresa, senão não tem como você ter produtividade. Você adequar isso à sua rotina e à rotina do seu time, tanto, né, de forma individual para cada pessoa aí e também para o seu time, porque tem muitas interfaces, e sistematizar tudo isso com ferramentas e muitas vezes automatizar. É o somatório disso que vai te levar a ser uma pessoa mais produtiva. Não adianta você acordar cedo, tentar pensar nisso, fazer aquilo. Não, você tem que sistematizar e automatizar tudo isso, porque senão o resultado não vem. A quinta grande mentira que a gente escuta, né? E eu já escutei essa aqui também muitas vezes. O fracasso não é uma opção. Gente, muita gente não abre empresa porque não consegue arriscar, não consegue deixar aquele medinho que sempre vem, né? Ah, será que eu invisto nisso? Será que eu faço aquilo? O mundo do empreendedorismo ele é arriscado o tempo inteiro. Não tem como você abrir uma empresa com assertividade, né, de que você vai faturar X ou Y, ou que vai crescer a uma taxa de tal. Não, você vai precisar fracassar. Fracassar não quer dizer que você vai falir. Quer dizer que você vai errar várias vezes, quer dizer que você vai ter coisas que você vai precisar fazer que não vão dar certo, para você literalmente aprender e corrigir e fazer com que dê certo um dia. Então, encare o fracasso como uma chance, como um degrau para você chegar no outro. E tem muita gente que já quer pular 10 degraus se a perna não alcança na escada. Você vai precisar ir degrau por degrau. Tem coisas que, no mundo do empreendedorismo, a gente quer ultrapassar, né, com uma velocidade muito grande alguma coisa sem ter a base da nossa empresa. Muita gente quer ficar rico, eu ouço o tempo inteiro. Não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque fica olhando para o celular, vendo os gurus aí sei lá, de vários temas que estão por aí, né, religiosos, de coach, de inteligência emocional, daquilo, de dinheiro, uma série de pessoas aí na internet que passam a impressão de que ser empresário é fácil. Ser empresário não é fácil. Ser empresário é difícil. E o nível de complexidade dessa dificuldade vai depender do nível que você está. Quanto mais você sabe, tem experiência, tem processo, sabe aplicar, utiliza da forma certa, sistematizada e automatizada, como eu falei agora há pouco, mais vai facilitar essa implementação, mais vai diminuir esse risco, mas nem assim você vai deixar de ter certos fracassos. Você vai lançar um produto que às vezes não vai vender a quantidade que você imaginou, você vai contratar alguém que você achou que ia dar certo na sua empresa e não deu, foi um fracasso, você vai ter que demitir. É de fracasso em fracasso que você vai adquirir experiência e conseguir os resultados que você deseja. Não tem outro jeito. Erro
faz parte, né? Erro e risco fazem parte do mundo do empreendedorismo. Se não quer, você não vai poder ser um grande empresário e nem vai conseguir ser, tá? Número 6, né? Hierarquia é essencial para o sucesso. Óbvio que toda empresa tem um dono, ou os donos, tem que ter gestores, e tem que ter aquela famosa pirâmide empresarial que eu sempre falo aqui. Isso é óbvio, mas existem também empresas, e várias dessas gigantescas que ficaram gigantes porque perceberam isso, né? Não tem literalmente uma pirâmide formal com aquele organograma, né, parecendo um triângulo aí. Tem matriz, ou seja, eu tenho condição de ter pessoas puxando algum tema, mas eu tenho condição de ter pessoas puxando alguns projetos, né? Isso mistura, faz com que não seja uma pirâmide a minha forma de gestão, que seja uma matriz. Eu custei implementar isso na minha empresa em 2012, mais ou menos, 2012 para 2013. Por quê? Porque como, né, eu queria crescer muito rápido e eu não tinha condições ainda no início de ter gerentes. Então, eu dividi a empresa por temas, né, por mercados, porque eu era uma empresa de consultoria, e pus gestores para cada tema e cada gestor cuidava de um tema de maneira global na empresa. Lógico que nem todos tinham cargo de gerente. E aí eu fui promovendo a gerente aquelas pessoas que tinham aquela possibilidade de ser gestor e líder. Não adianta só o gerente saber de processos, né, de gestão de número. Ele tem que também ser um bom líder. Existem pessoas que não têm aptidão de forma rápida para ser um líder. Ele, às vezes, é um bom gestor e às vezes ele é só técnico. Deixa ele fazer a atividade dele lá, senão você vai matar esse colaborador. Então, tenha muito cuidado com esses modelos tradicionais, né, que a gente vê, né, nas empresas aí, formal e tal. Não, você tem que ter empresas que têm flexibilidade, inclusive de layout. Tem empresas que eu vou aí, às vezes, que são super modernas, e não precisa ser startup, não. Empresas modernas, empresas que se ajustam no tempo às coisas que fazem parte daquele modelo de negócio que ela está inserida. Empresas sem parede, empresas que têm salas de reuniões específicas para falar de temas específicos. Empresas onde líderes de tema, de projeto, tem gestores hierárquicos, tem uma mistura disso, ou seja, uma matriz para fazer a coisa acontecer de forma diferente. Porque senão a gente acaba fazendo para o chefe, né? Para o gerente, e o gerente para o dono, e assim por diante. A gente tem que inverter, como a Toyota já falava lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu comecei a estudar Lean, e isso permanece até hoje, eles falam para a gente virar essa pirâmide. Virar pirâmide, uma das coisas, né, sem prolongar muito aqui, significa fazer com que os colaboradores não façam as coisas para quem está acima na hierarquia, façam para a empresa. Porque se eu estou fazendo para o dono vai ficar dependente daquilo. Você não pode fazer pensando no dono, você tem que fazer pensando na empresa, no resultado da sua atividade, e naquele resultado da atividade, o que está voltado para a empresa. Se você fizer isso, você vai ter resultado como colaborador, e o resultado do time, né, da empresa como um todo vai sair muito maior. Então, tome muita atenção com relação a isso. Número 7. Tecnologia é a solução para todos os problemas. Nem sempre, né? É lógico que tudo que a gente conseguir colocar tecnologia, a gente precisa, porque, obviamente, muitas das coisas que são tecnológicas fazem com que a gente alavanque, né, produtividade, melhore uma série de coisas, né, de performance das pessoas e uma série de coisas. Mas sempre precisa haver, né, um equilíbrio entre o lado humano e o lado tecnológico. Cada vez mais a gente está sendo bombardeado com tecnologias novas, como inteligência artificial, por exemplo, uma série de outras coisas. Isso é ótimo, mas eu preciso ter pessoas ali por trás. Ainda mais se eu tenho serviço, se eu tenho coisas que envolvem gente. Então não dá para robotizar tanto a coisa. Tem gente que quer robotizar todo o processo de venda, automatizar tudo, e aí perde o lado humano, perde o cliente. Então tome muito cuidado. A depender do seu modelo de negócio, se ele puder ser bastante informatizado, show de bola. O seu modelo de negócio está permitindo isso. Mas tem outros que não conseguem. Tem outros que fica difícil eu informatizar muito, porque eu perco o contato humano e perco a oportunidade de fazer com que esse contato humano tenha proximidade com o meu cliente e seja esse o diferencial que vai transformar esse contato humano numa maior venda. Então tome muito cuidado com isso, tá? Tecnologia é bom, mas precisa ter sempre um equilíbrio. Número 8, os melhores produtos sempre vencem no mercado. Isso é uma grande mentira.
Eu já vi gente vendendo cada coisa vagabunda e vendendo muito porque soube fazer marketing, vendas e pós-venda. Se a pessoa é uma boa marqueteira ou um bom marqueteiro, sabe vender muito e sabe revender, fazer um pós-venda que a pessoa continue comprando, o produto nem precisa ser tão bom assim. Às vezes você compra um produto por causa do atendimento, porque a pessoa foi gente boa, porque a pessoa explicou tudo, foi detalhista, você acreditou nela e tal. Às vezes o produto nem é o melhor do mercado. Às vezes o melhor do mercado é cheio de coisa lá que você não conseguiu nem entender direito. É o melhor, mas você optou por um intermediário, talvez, um mais abaixo, mas ficou satisfeito. O cliente, ele quer resolver o problema, ele quer sanar a necessidade, ele quer ter a experiência. Então tem algumas coisas que a gente precisa parar e avaliar. Por quê? Porque nem sempre a gente tem, né, a absorção nossa como cliente de uma empresa a respeito de um produto ou de um serviço é aquela que a empresa às vezes quer passar. Tem muita empresa que fica aí sei lá, complicando demais, né? E se posicionando de uma maneira tão errada no mercado que faz com que os clientes vão embora. Então, só o fato de você achar que o seu produto é muito bom não quer dizer que ele vai vender. Tem muito produto bom que, inclusive, não vende por causa do preço, porque ele é tão bom, que ele ficou tão caro, né? Pode ser um produto ou um serviço, enfim, que ele não vai vender. Ele pode ser ótimo, mas as pessoas não vão acreditar que aquele produto ou aquele serviço valha tudo isso e não estão conseguindo enxergar valor. De novo, se você não sabe fazer marketing, vendas e pós-vendas. Toma muito cuidado com isso. É uma das coisas que eu falo também lá no meu curso de planejamento estratégico. Ou mini curso da jornada do cliente, onde eu explico os 3 funis. Está tudo aí no meu site. Mentira número 9. Os empresários devem sempre confiar no seu instinto. Toma muito cuidado, porque, obviamente, com o passar do tempo, a gente vai pegando experiência e vai ficando safo aí, né? A gente vai adquirindo certas melhores noções a respeito de alguma coisa, que a gente já passou por isso, mas nada melhor do que dados e fatos e números, dados, fatos e números para você tomar a decisão. O mundo empresarial tem muito chute, muita fofoca, muita coisa errada, muito achismo, né? Principalmente quando a gente não tem processo. Eu acho que é assim, eu acho que isso aconteceu não sei quantas vezes, eu acho que o fulano fez tal coisa. Se você não guarda o seu histórico, por isso que eu falo nos meus cursos e, né, de graça aqui para você, use pelo menos algumas ferramentas como se fosse um cronograma e um plano de ação, é as duas que eu geralmente recomendo mais, para você guardar os históricos das coisas que você fez. O cronograma tem que estar lá o que você fez na campanha de marketing lá em janeiro do ano passado, lá em dezembro do ano passado. Se você não guarda histórico, não detalha o plano de ação, não se reúne com as pessoas para que esse histórico fique lá, você não sabe o que você fez, quando se deu certo, se não deu certo, e fica um achismo. E a gente sempre vai achar que é o feeling que vai resolver. É lógico que para certas coisas a gente tem que usar a nossa experiência para tomar certas decisões, mas nada melhor do que números, dados e fatos, para que saia ali de só, né, você tomar uma certa decisão pela experiência. Sair da experiência, às vezes, com números, dados e fatos é muito importante. Mentira número 10. Redução de custos é a principal chave para o lucro. Por que isso é uma mentira? É lógico que eu tenho que batalhar para reduzir o máximo as minhas despesas, os custos, né, de fabricação, o custo do produto. O custo de despesa é um negócio que dá muita dor de cabeça. Mas muitas vezes, como eu anotei aqui, né, a gente precisa dar bastante importância para aquilo que eu vou investir. Porque se eu quero crescer, não adianta ficar reduzindo o custo. Eu tenho que voltar parte do meu lucro para o investimento. Mesmo eu tendo um nível de despesa que eu já não consigo reduzir mais, como é que eu vou crescer se eu não reinvestir algo? Se eu tirar tudo da empresa, é o que eu chamo de descapitalizar. Tem empresário que sobra 10, tira 10, sobra 20, tira 20, sobra 30, tira 30. Ele está descapitalizando a empresa. Primeiro que ele não está formando um capital de giro, então quando ele precisar de dinheiro ele não vai ter, e depois fica complicado porque as pessoas que eventualmente estiverem na empresa, né, você talvez queira fazer uma sociedade ou queira abrir um outro negócio ou usar a parte do dinheiro para ter uma outra fonte de renda, você não vai ter, e aí você não vai conseguir crescer. E ultimamente, né, com tanta possibilidade de fonte de renda para o mesmo business que existe, a gente tem que estar atento, porque não adianta a gente querer só reduzir custos se a gente, primeiro, não reinvestir, não pensar no crescimento e também pensar na forma como a gente vai enxergar a nossa empresa lá no futuro,
né? Porque existem vezes que eu preciso me forçar, e eu faço isso até hoje, sempre. Até discuti, esse foi um dos temas que eu discuti ontem durante o jantar. Existem temas que eu vou precisar me forçar a trazer custo para a empresa, para eu me forçar a fazer a empresa crescer, para eu me tirar da zona de conforto. Tem fases da nossa vida empresarial, né, como empresário, ou até da nossa empresa, que a gente está ali numa zona de conforto. Cara, essa zona pode sair. Como é que você se provoca a fazer coisas novas para crescer? Compra um software novo, faz a sua empresa ficar mais cara, contrata um novo colaborador para você ver. Você vai ver que suas despesas vão aumentar, às vezes até os seus custos, e aí você vai se obrigar a fazer algo diferente para vender mais, para rebater aquele custo e lucrar ainda mais. Então, tome muito cuidado com isso. Mentira número 11. Uma empresa consegue sobreviver apenas com experiência e sem gestão. Essa é uma enorme mentira. A gente acha que os negócios funcionam como antigamente. Vai lá, abre lá a portinha lá e o cliente vai aparecer. O jeito antigo de fazer marketing hoje em dia funciona. A gente vai ver o cliente vindo até você, entrando na sua loja e não vai. Hoje em dia, esse aparelhinho aqui mudou tudo. Além de outros, né? Computador, tecnologia, enfim. Mas o celular com certeza mudou tudo. Não dá mais para gerir uma empresa somente na experiência e sem gestão. O problema da gestão é tão sério no Brasil, né, que por mais que a gente abra uma empresa de qualquer jeito, é necessário, desde o primeiro dia, você ter processo, números, saber gerir. Né? Porque senão, como é que a empresa vai conseguir continuar a fazer aquilo de uma forma a crescer, né, a dar resultado para o dono, para as pessoas, distribuir riqueza, aumentar o número de colaboradores, para dar riqueza para a sua região, para o seu bairro, para a sua cidade, para onde você está, para o mundo, enfim. Se você não consegue gerir isso, não tem número, não tem processo, não consegue tomar decisão. Sem gestão você não toma decisão, sem gestão você não tem número, ou vice-versa, sem número você não faz gestão. Não tem como uma empresa sobreviver sem gestão apenas na experiência do dono. Por mais que você já tenha tido um negócio, isso não quer dizer que nesse outro ramo você vai dar certo. Você sabendo gerir, talvez você vai até colocar outras pessoas lá sabendo geri-las e liderá-las para fazer para você aquilo que você, talvez no outro negócio não deu certo. Isso até acontece, mas precisa saber gerir. Sem gestão, só na experiência, ninguém vai para frente. Mentira número 12. Inovar é sempre caro e arriscado. Complicado falar sobre isso porque, para mim, inovação e melhoria contínua são duas coisas que sempre precisam andar junto. Melhoria contínua é algo que eu vou fazendo em pequenos passos, né? Continuamente, obviamente, para que o resultado chegue, porque eu sei que eu não tenho grana, às vezes, para investir em um novo software, numa inovação que vai mudar de uma forma mais radical. Inovação é isso, né? Fazer algo que talvez mude de forma mais drástica aquilo que eu quero atingir, ou que traga um resultado de uma maneira mais rápida, mais simples, mais prática. Às vezes eu não tenho esse dinheiro ainda, às vezes eu não quero fazer um investimento, um empréstimo e tal, eu tenho que segurar as ondas, mas eu não posso deixar de ter melhoria. E tem muita coisa que a gente quer fazer que a gente acha que fica caro, né? Fica arriscado, que vai trazer... Cara, tem tanta ferramenta hoje gratuita, muitas ferramentas gratuitas. Você já experimentou o ChatGPT gratuito? Você já experimentou, por exemplo, a System.io, que é a que eu uso, tem um plano gratuito lá para você mandar, fazer o seu e-mail marketing, montar o seu site lá, fazer uma série de coisas lá. O ano que vem eu vou falar, inclusive, direto sobre a System.io, porque foi um dos meus maiores achados durante o ano, né? E tudo que uma boa parte do meu business eu migrei para lá e tem funcionado assim bastante. É uma plataforma barata. Tá aqui, vou deixar o link abaixo para você conhecer, né? Se você quiser cadastrar, se cadastre gratuitamente. O plano lá é gratuito mesmo, não tem esse negócio de 14 dias, 15 dias, não. O plano gratuito é gratuito para sempre. Lógico que você vai ter uns limites ali de número de e-mails e tal, mas ele é gratuito. Então, clique aí, www.gevandobarros.com.br/System.io. Você vai ver lá que tem... É uma ferramenta maravilhosa, eu uso ela já tem mais de um ano agora. O ano que vem eu vou falar muito sobre ela, vou falar como é que você usa para fazer e-mail marketing, para você ter o que eu chamo hoje de lifestyle business. Vou falar desse esquema aí, que é uma coisa que eu quero falar muito durante o ano de 2024. 13ª mentira, funcionários precisam constante supervisão para trabalharem. Mentira.
Funcionários precisam de bons processos e saberem exatamente dentro dos processos que eles estão fazendo quais são as suas atividades que precisam ser entregues. Lógico que a pessoa vai ter o tempo do café, o tempo do cigarro, para quem fuma, feliz ou infelizmente, mas a produtividade não tem a ver com aquilo que a pessoa faz, né, para trabalhar, igual o filme do Charlie Chaplin. Produtividade tem a ver com entrega. Se você não desenhou os seus processos e não sabe quais são as entregas e esse volume de entrega, como é que você vai cobrar seu colaborador A se você não sabe de quanto tempo ele vai poder te fornecer o A? Quais as metas que você vai dar para ele alcançar? Quais as ferramentas que ele precisa utilizar, né? E se ele foi treinado ou não para alcançar aquelas metas que você deu. Então tome muito cuidado. A supervisão ela é importante, mas você tem que saber fazer a gestão. No meu curso de gestão empresarial, eu falo exatamente sobre isso, é um dos módulos, é exatamente sobre isso. Por quê? Porque você precisa saber gerir gente. Gerir gente não tem a ver com liderar gente, tem a ver com saber usar a ferramenta certa, com o número certo, para fazer a pessoa cumprir o passo a passo. E você, com uma sistemática de gestão, conseguir acompanhar. Tem gente que vai precisar de mais acompanhamento. Por quê? Não sabe certas coisas, entrou mais cedo na empresa, tem gente que já está mais tempo na empresa, tem menos acompanhamento, já sabe o que fazer, as suas atividades já estão dando resultado. Então essas diferenças, né, de níveis de colaboradores, não é nem nível salarial, de nível de entrega, você precisa saber, e isso tem a ver com processo. Supervisão, gestão, chame do que você quiser, coordenação, tem a ver com processo. E aí, os colaboradores vão se sentir muito mais confiados ou confiáveis, né? E você vai confiar muito mais neles, eles vão entregar muito mais se você tiver processos mapeados, desenhados, com atividades certas para que os colaboradores saibam o que fazer. 14ª mentira. Marketing é apenas sobre vender produto. Não. Marketing precisa pensar no relacionamento, marketing precisa pensar na marca, marketing precisa pensar no seu posicionamento. A gente, né, por conta, de novo, desse aparelhinho aqui, a gente vem aprendendo ao longo dos últimos anos, né, pelos gurus da internet que vendem produtos digitais, que muitas das coisas que eles divulgam aí é para produto digital. Tem muita coisa que, do formato que eles divulgam, principalmente o tal do funil de vendas, né, que eles unem eles unem marketing com vendas e esquecem do pós-venda. São 3 funis diferentes que toda empresa precisa ter. Quem vende curso consegue unir o funil de vendas com marketing porque fica mais fácil. Só por isso. É muito mais fácil quem está entrando no site, já vê alguma coisa, que é o marketing tal, engajou, tal, pegou o contato através de de uma isca digital, através da isca digital recebeu o e-mail, foi lá e vendeu. Ou seja, é muito mais fácil você, para um produto digital, unir marketing com vendas e falar que faz parte tudo de um mesmo funil. Mas o mundo real não é assim. Produto físico não é assim, serviço muitas vezes não é assim, a depender do serviço que você vende. E mesmo no mundo digital você precisa sair desse lance de facilitar as coisas para poder acostumar e faz direito. Processo de marketing é um, processo de vendas é outro e processo de pós-venda é outro. São 3 processos, então tem que ter 3 funis. É a lógica, não consigo entender como as pessoas não conseguem ver isso diferente. Se tem processo, precisa ter um funil e os 3 têm que trabalhar em conjunto, um ajudando o outro para potencializar os resultados da empresa. Então, não acha que fazer marketing vai ser a garantia das vendas, que não vai. Tem gente que está investindo em vídeo, em câmera, em uma série de coisas voltadas para o marketing que não está vendendo. Por quê? Porque não sabe separar marketing de vendas e também esquece de fazer, ou até nem sabe fazer pós-venda. Tome muito cuidado com isso. E por último, negócios B2B não precisam ter presença online forte. Por que eu deixei isso por último? Porque ontem, no jantar, algumas pessoas que estavam lá, 2 dos empresários que estavam lá, eram empresários B2B, ou seja, de empresas que vendiam para outras empresas, que não vendiam diretamente para um consumidor final. E estava claro, né, para eles que eles, como dono, não precisavam aparecer, ou alguém da empresa não precisava. Isso mudou, gente. Esse aparelhinho aqui mudou tudo. A gente precisa, né, você que tem uma empresa B2B, você precisa colocar a cara na tela, ou alguém da sua empresa, ou mais de uma pessoa, às vezes, colocar a cara na tela. Olha o que está acontecendo aí no mundo das grandes empresas, as big empresas. Elas têm pessoas, o Elon Musk é a cara da empresa, é ele que puxa, né, o posicionamento, a marca, é ele que dá, né, a posição que a empresa precisa. E hoje em dia, eu vejo pelo LinkedIn, eu estou lá no LinkedIn todo santo dia,
eu vejo cada vez mais, e isso tende, né, pelo que eu leio, a mudar, né, a intensificar. Em 2024 para frente, as empresas vão ter empresa treinando seus colaboradores para eles virarem micro-influenciadores da própria empresa. Por quê? Porque sabe que isso faz com que alastre cada vez, porque quantas pessoas te seguem? Quantas pessoas seguem o outro? Isso multiplica muito mais. Quando você faz com que seus colaboradores virem micro-influenciadores ou micro-criadores de conteúdo para o seu negócio, para o seu produto, para o seu serviço, você vai ganhar mais dinheiro, porque você vai criar uma rede que vai alastrar muito mais rápido, inclusive você que é dono. Tem muita gente que tem vergonha, tem muita gente que acha que não deve aparecer, porque o dono não pode aparecer. Gente, acabe com isso. Isso é uma falácia completamente errada. Por quê? Porque você puxando a sua marca, colocando um posicionamento, fazendo com que as coisas aconteçam, você vai ter muito resultado. É muito importante você se posicionar como dono, sua marca está bem posicionada, sua empresa está bem posicionada e os seus produtos e serviços. Isso é posicionamento, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Posicionamento envolve 4 pilares. O pilar da marca, o pilar do empresário, o pilar da empresa e o pilar dos produtos e serviços. Se você não trabalhar os 4 ao mesmo tempo, vai faltar coisa. E aí você vai perder venda porque você não trabalhou esses 4 pilares. Ok, pessoal? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser conhecer os meus cursos online, planejamento estratégico e de gestão empresarial, que está na 4ª versão 4.0 aí, fresquinho para você. Visita o site www.evandrobarros.com.br/cursos. Lá tem tudo que você precisa para fazer a sua empresa ter o resultado que você deseja. Fico por aqui, um grande abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.